Olá, tudo bem? Vamos buscar com essa temática lançar luzes e discorrer sobre os alunos da nova era, que têm nos mostrado crianças e jovens diferentes em nosso dia a dia na educação. É preciso entender que lidamos com seres multidimensionais, que são fruto das transformações por que passa a humanidade, marcados por nossas histórias, que os impregnou em seus modos e jeito de ser, direta ou indiretamente. Ao final, não esqueça de inscrever-se no canal para receber notificações das publicações e dar um gostar no vídeo. Como lidar com essas questões evolutivas das nossas crianças e jovens, partindo da premissa que os nascentes da virada do milênio são todos com potencialidades específicas. Por outro lado, temos professores que também são nascidos com essas características, que vamos discorrer no vídeo. Então vamos lá? A espécie humana está recebendo uma nova codificação genética, mais liberdade, mais espaço para os sentimentos, mais importância da compreensão das emoções, mais respeito pela natureza individual no sentido original da criança, do jovem, de encantamento, imaginação e autoestima. Desapego de uma consciência baseada no ego e movendo-se na direção de uma consciência baseada no coração. Isso se deve ao desenvolvimento interior para a autoexpressão emocional e, principalmente, espiritual. Isso só pode ser explicado dentro do conceito de ciências da educação, onde a educação depende fundamentalmente das áreas que englobam outras ciências, de modo que deem sustentação às questões educacionais e sociais. Só assim podemos explicar para a utilização e atualização na educação o exemplo do Homo sapiens sapiens, do latim Homo que sabe, o que sabe, no início do século XX, tem sua inteligência medida pelo QI, coeficiente de inteligência. Mas só por volta dos anos 90, com as necessidades das pessoas saber lidar com suas emoções e mais recentemente se instituir das inteligências emocionais, é que surge o coeficiente emocional. Porém, nos últimos tempos, com o avanço das descobertas de como se comportam as redes neurais e outras funções do nosso cérebro, um novo conhecimento surge, o da inteligência espiritual, o QS. Esse coeficiente espiritual, ele nos ajuda em questões essenciais no entender dos seres da virada do milênio na nova era. Para lidar com essas evoluções, é preciso utilizar o conceito de outridade, que considera o gestar e o planejar a partir do outro, como igualdade entre tudo e todos. Contém o altruísmo e o amor fraterno entre os seres, bem como prima pela relação social entre culturas distintas, etnias e as diferenças. Esse outro vem com conhecimento já pré-estabelecido, necessitando dos códigos para seguir em frente na busca de descobertas pessoais. Alguém disse que o professor deve ensinar esses alunos a abrir a janela e dizer o que está vendo, mas jamais deve dizer o que ele, professor, está vendo. O nosso sistema não faz isso. Nós dizemos para onde olhar, dizemos o que está vendo e ainda exigimos que seja visto da forma que queremos que seja visto. Isso não funciona para as crianças e adolescentes da nova era. É preciso ressaltar que o objetivo é fazer com que o aluno passe a aprender com mais flexibilidade, consciência e autonomia,
logo o professor com foco no seu autoconhecimento e com a possibilidade de conhecer-se como ser humano e profissional. O exercício profissional de extremo compromisso com a formação de uma vida, que precisa ser cuidada e acompanhada durante seu desenvolvimento, para estabelecer boas relações e aprendizado que possa multiplicar-se com a trajetória acadêmica de cada aprendiz. Educação deveria ser técnica de aprendizado, a descoberta de melhores métodos de gratificar as tendências naturais e as herdadas. E a felicidade é todo o resultado dessas técnicas mais elevadas para obter satisfações emocionais. As crianças são naturalmente confiantes, e os pais e professores deveriam procurar fazer com que elas não perdessem esta fé simples. Ao lidardes com as crianças, evitai qualquer modo de enganá-las e abstende-se de sugerir suspeitas. Sabiamente ajude-as a selecionar seus heróis e a escolher o trabalho da vida delas, para que sejam capazes de encaminhar e amparar essas crianças e possam oferecer-lhes a segurança emocional que elas precisam. É que vivenciemos uma conexão amorosa com a realidade apresentada. Reconhecer aspectos delas que foram reprimidos e suavizados durante a infância e mais tarde. É por isso que o encontro com essas crianças podem tocar-nos em um nível emocional profundo, pois enxergar nelas o reflexo de si mesmo, o seu próprio amor, a sua própria genialidade e também a sua própria dor. Tá? Essa falta de compreensão entre o velho e o novo é familiar devido às suas próprias experiências. Existem um conhecimento e profunda sabedoria nas gerações mais velhas que não se ajustou muito bem à realidade da nossa sociedade. Entendemos muito bem as novas crianças. Entendemos a necessidade que elas têm de libertar-se de regras baseadas na realidade da repressão de sentimentos. Nossas crianças precisam ter espaço para autoexploração e individualidade e, ao mesmo tempo, precisam entender o valor da disciplina amorosa em oposição à disciplina autoritária. Elas precisam aprender como canalizar e lidar com suas próprias energias sem se reprimir. O processo de educação das crianças deve se iniciar com a lógica e confiança, afirmando o seu direito de sentir-se segura em seu ambiente. Seu sentido de segurança deve ser desenvolvido pela explicação da maneira correta de expressar os seus desejos. É o amor e não a irritação ou a raiva que deve escolher as palavras para explicarem à criança por que não pode ter ou o que quer. Se a criança quer algo, o quer imediatamente, e se pergunta por que não tê-lo. Não há nada mais em sua mente do que isso. Ela vê algo de que gosta e o quer. É cruel dizer a uma criança, bruscamente, não pode tê-lo. A criança escutará a mensagem quando for dada com amor. Quando for dada com impaciência, provocará seus impulsos do ego mais profundos e começará a surgir a forma de sentimentos aberto ou oculto, ou um sentimento de frustração profundamente arraigado que fere o ego, reduzindo o sentimento natural de valor próprio da criança. Uma criança necessita possuir esse sentimento natural de valor pessoal, que não deve ser subjugado ou destruído. É necessário que sinalize a criança muito claramente que as outras pessoas no mundo também têm necessidade. Seus direitos sobre suas posses, seus desejos de paz e prazer. Ninguém, criança ou adulto, tem direito de perturbar o outro com a finalidade de obter sua própria satisfação.
Se uma criança bate em outra, isso a faz chorar, e naturalmente que a criança agredida, pelo impulso do céu, queira reagir de volta. Ela está programada para defender-se do outro. Isso requer que ensine as crianças que a vingança é um conflito que somente o aumenta, fazendo mais dor para cada criança. E por essa razão a vingança não tem sentido algum. A melhor opção, pelo riso, pelo contorno de situação. É necessário também ensinar a criança a tirar tempo para compreender que ela e a outra criança são igualmente nascidos. Reconhecer que os direitos dos demais são iguais aos seus próprios. Assim, ela terá recebido o maior dom possível. As crianças podem aprender facilmente a funcionar como pacificadoras. Elas gostam de atividades grupais. Elas gostam de brincar juntas. Dessa maneira, enfraquece-se o impulso do ego pela prática e aplicação diária do amor inspirado, enquanto o da criança permanece forte e seguro de si mesmo. Portanto, o ensino qualificado e sensível é absolutamente necessário para levar a criança a considerar os direitos dos demais como igual aos seus próprios direitos. Os programas de ensino devem ser centrados no desenvolvimento da capacidade de distinguir o mito da verdade, para que possam perceber claramente os valores mais elevados a serem adotados e apreciados, e a maneira mais produtiva e construtiva de aplicá-los à vida, a fim de melhorar as condições pessoais da nação e do mundo em geral. Também se ensinará às crianças a serem mais competentes naquelas ciências e habilidades manuais que as tornarão capazes de trabalhar com alegria e com sucesso no campo de atividades que escolherem. A ênfase estará no ensino dos idiomas, das artes, da lógica, da arte da comunicação eficaz e inspirada, do desenvolvimento da imaginação criativa e construtiva, da matemática, das ciências e das habilidades manuais. Elas devem ser encorajadas a trabalhar com alegria e felicidade. Se isso não vem facilmente, será mostrada à criança infeliz como a alegria e a felicidade pode ser alcançada e ela será recompensada com o sucesso. Os professores que estão à volta e conseguem perceber alguma mudança devem reformular as propostas à medida que vai identificando melhor o aluno. Ao se ver no papel de professor, refletir: como é que eu sou? O que é importante para mim na minha conduta de professor? Não ficar só atento a passar conhecimento, porque o padrão pedagógico que nós temos muitas vezes não se encaixa. Se acham difícil esse apontamento, é porque sempre foi construído um novo ensinamento em cima do antigo, mas devem renascer, devem começar de novo, como as crianças pequenas fazem, e devem estar dispostos a confiar e acreditar no ensinamento. É um momento de termos as crianças como uma escola para nós, porque nas crianças podemos ver o que é de mais avançado está por vir e observar o que de novo trazem. E o que trazem? São envolventes, tornam-se facilmente manipuladoras e comandantes de locais. Por serem crianças hiperdiretas, só fazem as coisas com acordos. Elas não respeitam autoridades impostas. Precisam ter uma disciplina amorosa que é diferente da autoritária. São muitas vezes interpretadas como rebeldes, porque não têm medo de falar o que pensam. E falam para o adulto, para as crianças, para professores. Querem saber os porquês. Devem ser imersas no universo das artes, acesso à vida natural, liberdade de interação e gostam de trocar ideia. São crianças contra os valores e conceitos tradicionais, profundamente arraigados
e tem se defrontado com ceticismo e desconfiança. Características é que elas procuram muito a família para conversar. Elas dão importância a isso, são questionadoras e querem conversar. Os pais que trabalham fora, chegam em casa e tem um monte de tarefa a fazer e o filho fica diante da televisão, isso não funciona com essas crianças, porque querem conversar, vamos sentar e conversar. As crianças com o novo código hoje são muito visíveis por causa da sua agilidade mental, uma agilidade mental muito maior do que a maioria dos adultos. Tem uma consciência muito grande da transcendência do ser humano. Uma grande parte tem consciência da sua missão aqui e falam muito cedo aos pais o que fazem aqui. São colaboradoras, gostam de ajudar quem precisa e quando alguém necessitado e você não ajuda, elas estranham. Ou por que você não faz isso? Ou porque elas é uma questão natural. Elas suscitam as pessoas que estão à sua volta a uma reavaliação de valores, porque são extremamente verdadeiras e justas. Não gostam de mentiras. Se você fala para elas uma coisa e faz outras, com certeza vão questionar. Na educação infantil, duas palavras mágicas caracterizam a maneira como o aluno se relaciona com o mundo nesse período: a imitação e o exemplo. O que acontece no ambiente físico, a criança imita, e essa imitação confere aos órgãos físicos suas formas definitivas. Quando o aluno pode imitar exemplos sadios numa atmosfera de amor, ele se encontra em seu elemento adequado. Deve-se observar rigorosamente ao seu redor que nada ocorra que ele não deve imitar. Ninguém deveria praticar ação alguma dizendo-lhes: isso não pode fazer. Quando se vê a criança rabiscando letras muito antes de compreender seu sentido, constata-se que ela procura, nessa idade, apenas imitar. Aliás, é bom que ela primeiro imite esses signos e somente mais tarde entenda seu significado. Qualquer regra e qualquer instrução artificial nada pode trazer de bom. As canções infantis devem impressionar os sentidos por seu belo ritmo. O que importa não é tanto o conteúdo, mas a beleza sonora. Quanto mais algo vivifica a visão e o ouvido, tanto melhor. Nunca se deveria subestimar a força plasmadora de movimentos de dança acompanhado do ritmo de uma música. A transição da educação infantil para o ensino fundamental, seu ambiente deve conter tudo que possa orientá-lo para o seu valor intrínseco e seu sentido de imitação e exemplo. Porém, isso deve ocorrer com tudo o que atua através de imagem e por analogia. Já no ensino fundamental, nesse nível de ensino, se liberta desse envoltório de imitar e exemplo e começa então a época em que se pode exercer sobre o aluno uma influência pedagógica maior. Sua transformação e seu desenvolvimento caminham a par com a transformação e uma mudança das inclinações dos hábitos, da consciência, do caráter, da memória e dos temperamentos. O que atua sobre esses anos são imagens, exemplos e uma orientação disciplinada da fantasia. A atuação harmoniosa sobre o seu desenvolvimento não são conceito abstrato, mas os elementos plásticos. Daí a importância para o aluno de ter à sua volta mestres, guias e orientador cuja maneira de ser e julgar o mundo possa despertar nela as forças intelectuais e morais desejáveis. Para os anos horas focadas, ou são a ideia, as aspirações e a autoridade. Autoridade natural, não imposta, deve constituir a evidência imediata para que o aluno forme consciência, hábito e inclinações que disciplinem o seu temperamento.
cujos olhos observa o mundo. Algumas potencialidades são latentes nesses alunos. São inovadores, gostam muito de tecnologia, tudo que é novo gostam bastante. Querem fazer escolhas, optar que querem isso ou aquilo. Muitos direitos, defensores da verdade e defendem seus valores e são muito sinceros. São muito justos, não gostam de injustiça. O padrão não é obediência e sim questionamento. Questionam muito por que tem que estudar dessa forma. O padrão escolar é algo que questionam bastante. Aprendem com facilidade e ficam entediados com sua rapidez, porque tem uma capacidade de observação da informação muito rápida. São superativos e não imperativos. Têm percepção de sexto sentido mais apurado e para elas isso é uma coisa muito natural. Valorizam muito a família. Têm assim um respeito pela família. Colocam os pais em xeque muitas vezes. Defende a amizade com muita firmeza. Conteúdo moral, não de forma moralista dentro da lei humana, mas de fraternidade, de amizade, de caridade. São muito preocupados com os outros. São pacifistas e gostam de resolver em acordos. E evitar a negativa, explicando sempre a razão pela qual devem comportar de maneira edificante. Esses alunos, crianças e jovens, têm características e potencialidades que precisam ser editadas no perfil e funcionamento da escola. Em especial atenção para o projeto político-pedagógico, o PPP, os planos de ensino e de aula, para reconhecer melhor o aluno e poder contribuir efetivamente para o seu plano de estudo, precisamos repensar o processo de coleta de informação que venha contribuir à gestão pedagógica no entender da individualidade de cada criança e jovem. Em sendo assim, é preciso entender as informações generalistas das diversas fontes de pesquisas oficiais existentes. Não atende a João, Maria, Ana, José e por aí vai. Então, por que não substituir as questões socioeconômicas por sociopedagógica? A quem interessa a condição puramente econômica para o fazer pedagógico? Buscando em outros vídeos publicados aqui, verificamos que temos uma fonte interessante, muito forte de estreitamento desse conhecer, o que daria para construir questões relevantes e importantes para o dia a dia da arte de ensinar. Antes de irmos para alguns indicativos de itens para a construção de questões, é importante que a equipe pedagógica da escola, constituída pela liderança do coordenador e todos os professores, apliquem esse material. Não terceirize essa oportunidade, ok? Momento oportuno de aplicar em final ou início do ano letivo, quando por lei pais e ou responsáveis devem ir à escola para efetivarem as matrículas ou rematrículas, ou em outra oportunidade de presença maciça desse público dentro do calendário escolar. Sugestões de item para elaboração das questões sociopedagógicas pode se iniciar pelas potencialidades e características apontadas anteriormente, somando-as pedir para apontar alguma inteligência no rol dos itens das inteligências múltiplas, só para lembrar. É naturalista, gosta de música, gosta da lógica matemática, existencial, interpessoal, corporal sinestésica, linguística, interpessoal, espacial pictórica. Vamos incluir aí também as inteligências emocionais em questões que aflorem o autoconhecimento emocional, controle emocional, automotivação, reconhecimento de emoções em outras pessoas e habilidade em relacionamentos interpessoais. As 10 competências da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, conhecimento, pensamento científico crítico e criativo,
repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projetos de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania. Saber também, por exemplo, quais acessos as crianças têm disponível que contribua com o pedagógico, como livro, biblioteca, jornais, revistas, mídias eletrônicas, o seu comportamento e o que faz na vivência social, grupos culturais, musicais, dança, civismo, sociais e outros. Saúde. Tem algum tipo de patologia ou necessidade especial? Se sim, qual? Saber do tratamento e solicitar a disposição de especialista e manter uma cópia no prontuário e sinalizar no diário de classe. Alerta importante. Professores e coordenadores, reenfatizo, não terceirize esse momento rico da relação com as famílias. Cuidado ao aplicar o questionário. Pergunte e assinale você. Pais e o responsável têm por vezes dificuldades de entender. E enfatize a preocupação da organização escola com a criança. Todo esse discorrer para entender como os pais e o responsável veem as crianças. Resta agora saber dela. De posse dessas informações, cada professor estabelece o diálogo individual com as mesmas questões, para criar a sinergia de confiança entre as partes e também entender o outro lado das questões sociopedagógicas. Atenção, vão ter surpresas com as respostas dos alunos, em relação a dos pais ou responsáveis. O que você busca é saber da individualidade de cada aluno, seus potenciais, suas habilidades, como o que se identifica, qual a inteligência mais aflorada, entre outras. São detalhes que fazem a diferença na condução do aprender. O professor torna-se o mestre e orientador em guiá-los para a leitura da verdade que se apresenta, onde o aluno, ao abrir a janela, expressa o seu entendimento de mundo, e não o que achamos e queremos, mas com base em sua verdade e dentro da sua dinâmica. Precisamos saber ao máximo as suas individualidades, na busca dos códigos que facilitam suas vivências. Para isso é preciso tornar o aluno visível, saber o que pensa, o que sente, que ser é. Mesmo assim, se estiver pensando de que forma resolver alguma situação posta na educação, encontrar dificuldades para equacionar, olhem para o aluno. A solução está no aluno. Olhe para o seu contexto. Pense nisso. Obrigado. Muita luz, amor fraterno e altruísmo. Segue nosso contato para estabelecer a sinergia de aprender, desaprender e aprender.